Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Nós estamos hoje fazendo a transmissão da doutrina através de uma live, como os irmãos sabem. Nós estamos nos adaptando, por isso nós já pedimos perdão pelo atraso que nós tivemos, alguns problemas técnicos, mas nós queremos ratificar a palavra que nós temos falado durante esses dias, que nós vamos continuar marchando, caminhando, na certeza de quando toda essa situação terminar, a Igreja do Senhor estará mais forte, mais pura, mais santa, mais cheia do Espírito Santo e também mais rica em Deus e na sua plenitude. E nós estamos aqui no Setor Mando 2 durante esse mês falando sobre as disciplinas da vida cristã. E a primeira ministração que fizemos, nós falamos sobre disciplina, que uma vida disciplinada, um homem disciplinado, uma igreja disciplinada é alguém que fará a diferença. E a vida cristã, ela é feita disso, de disciplinas. Não é só uma coisa ou só outra, é um conjunto, E hoje eu estarei falando um pouco sobre a disciplina da oração. É muito comum nós ouvirmos, a chave da vitória é a oração. Ela é uma das chaves. A vida cristã tem algumas chaves, algumas disciplinas. E é sobre essas disciplinas que nós vamos estar falando no decorrer desses dias, sobre essas disciplinas. E hoje eu quero falar com você, segunda número 1. O texto sagrado diz assim, Lucas 18, versículo de número 1. E contou-lhes também uma parábola acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus fala sobre a oração. Quando Jesus fala sobre oração, o texto bíblico que Jesus contou uma parábola sobre o dever. Oração é um dever nosso, é um dever do cristão, é um dever da igreja, é um dever do povo de Deus. Eu quero abrir um parênteses para poder louvar a Deus pela congregação do Setor Mando 2, que está em oração, das 6 horas da noite até as 6 da manhã. Nós estamos orando a cada meia hora. Já quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que já venceram o seu período, e aqueles que estão começando e os que vão tombar esta noite em oração. Deus abençoe a vida dos irmãos. E nós estaremos assim até o dia 31 de março, pedindo para Deus ter misericórdia do seu povo, da sua igreja, que para o cristão, para o servo de Deus, para o filho de Deus, orar é um dever, é uma obrigação, é um mandamento que Deus deu ao seu povo, à sua igreja. Esse dever, não cumpri-lo, se constitui um erro, se constitui até em pecado. No primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, Samuel acabara de fazer uma prédica, e aí, após a prédica, a nação olha para ele e diz assim: em nome de Deus, ora por nós. E aí no verso 23 do capítulo 12 do primeiro livro de Samuel, o profeta diz à nação: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vocês. Então orar é um dever do povo de Deus, e é um dever que quando nós não cumprimos, isso se torna um delito, um pecado. Jesus faz e fez promessas àqueles que aderem a essa disciplina, a disciplina da oração. Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Diz Jesus, nos dando inspiração: qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus
sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então, Jesus faz promessa para aqueles que oram. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21, versículo 22, Jesus disse: tudo que vocês pedirem na oração, crendo, recebereis. Paulo assimilou esta ideia, esta orientação, essa disciplina. Por isso, quando ele escreve a epístola endereçada aos Romanos, no capítulo 12, 11 e 12, ele disse: não sejais vagarosos no cuidado, servindo ao Senhor. Pelo contrário, sede fervorosos de espírito, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. O Senhor tem promessas para a vida de oração, para aqueles que são disciplinados na arte da oração. Nós precisamos orar. Precisamos, nesses dias então, precisamos manter-nos nessa disciplina, a disciplina da oração. A igreja precisa orar. O povo de Deus precisa orar. E, pastor, quando nós nos dedicamos na oração, quando nós somos disciplinados na nossa vida de oração, quais os benefícios que nós podemos alcançar do Senhor? Porque toda disciplina que Deus cobra do seu povo, existe com certeza uma recompensa se houver disponibilidade e obediência de nossa parte. É por isso que você encontra, por exemplo, Salmo 55, 17, o salmista Davi, no Salmo, diz assim: de tarde, de manhã e ao meio-dia, oro e clamo, e ele ouve a minha voz. Então, nós encontramos ele com 3 horários de oração. Salmo 63, verso 1, também da autoria de Davi, ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Nós encontramos ele, além dos 3 horários do Salmo 55, 17, agora mais um horário de madrugada. Então, o salmista tinha uma vida disciplinada na oração. E eu quero destacar para você que quando nós somos disciplinados na oração, nós temos algumas bênçãos. Pastor, quais bênçãos nós desfrutamos através da disciplina da oração? Uma delas, quando a igreja ora, pecados são perdoados. Quando a igreja ora, pecados são perdoados. E se alguém perguntar por que pecados são perdoados quando a igreja ora, pastor? Porque todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos em oração, nós estamos entrando na presença de um Deus que é luz. Deus é luz. 1 João capítulo 1, versículo 5 diz o texto que Deus é luz e nele não habita treva alguma. Ao entrar na presença de Deus, você está entrando na presença da luz. E o Salmo de número 36, versículo 9, o salmista diz assim: na tua luz eu vejo a luz. Quando entramos na presença de Deus, a luz divina revela o nosso verdadeiro estado. Por isso que Isaías, quando entra no templo para orar, Isaías capítulo 6, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A aba do seu vestido enchia o templo todo, e sobre ele voavam serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os pés, santidade no andar, no agir, no se mover. Com 2 cobria o rosto, santidade no pensar, ouvir, olhar e falar. E com 2 eles voavam. A santidade nos dá poder de ação, nos dá poder e agilidade, poder e habilidade. E aí o profeta diz que os umbrais da porta
tremiam, porque aqueles seres clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta tremiam ao som da voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aí no verso 5, o profeta, que está diante do resplendor da glória, a luz divina está sobre ele, ele diz: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós encontramos o profeta agora convencido pelo Senhor do seu pecado, da sua iniquidade. Toda vez que dobramos os nossos joelhos para orar, nós estamos na presença de um Deus que é luz. E aí nós enxergamos a nós mesmos tal como nós somos. Não como nós pensamos que somos. Não como alguém nos vê e diz que nós somos, mas da forma que realmente nós somos. Porque na tua luz, Senhor, eu vejo a luz. E o segundo detalhe é que quando nós entramos na presença de Deus, nós estamos entrando na presença de um Deus, que Hebreus 12:19 diz assim: o Senhor é um fogo que consome. Se nós entrarmos na luz, somos conscientes do nosso verdadeiro estado. E o mesmo Deus que nos torna conscientes do nosso estado, também é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Quando Isaías clama dizendo: ai de mim, ele diz: então, um dos serafins voou na minha direção, trazendo na mão uma brasa viva que tirou do altar com uma tenaz, e com ela tocou os meus lábios e disse: vê, isto te tocou, perdoados estão os teus pecados, purificado foi das tuas iniquidades. Quando oramos, pecados são perdoados. 1 João capítulo 1, versículo de número 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bendito seja Deus. No segundo livro das Crônicas, capítulo 7:14, diz a palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando nós oramos, pecados são perdoados. Segundo lugar, quando nós oramos, quando a igreja ora, quando somos disciplinados na prática da oração, a segunda coisa que acontece conosco é que livramentos são concedidos. Toda vez que a igreja ora, o céu se move para produzir livramento para o povo de Deus aqui na face da terra. O Salmo de número 50, versículo 15, diz o texto: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Quando nós oramos, livramentos acontecem. Parece que eu consigo ver o rei Josafá em uma aliança que Deus não estava nela. Ele ganha aliança com Acabe, filho de Onri, rei de Israel. O homem que o segundo livro dos reis, capítulo 16:30, diz que ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os outros que foram antes dele. Josafá, por um momento de infelicidade, faz aliança com Acabe, desprezando a sabedoria bíblica. Salmo número 1, verso 1, diz o texto: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este homem, do versículo 2, o verso 3 diz: este homem será como árvore plantada junto a ribeiros de água, dá fruto na estação certa, as folhas não murcham, e o que ele faz, ele prospera. Mas Josafá, desprezando a sabedoria divina, fez aliança com Acabe, e eles vão à guerra.
Acabe vai à guerra, Josafá vai junto com ele. Josafá usa uma expressão que Ruth utilizou a mesma para falar com a sua sogra, só que num contexto diferente. Porque Ruth disse à sua sogra: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Josafá usa a mesma expressão, mas para falar com um rei que é ímpio, um rei que quebrou regras, princípios divinos. E esse rei tenta contra a vida de Josafá. Quando chega no campo de batalha, Acabe pede para Josafá se trajar das vestes reais e entrar na peleja, que ele iria entrar disfarçado. E o rei da Síria tinha dado uma ordem: os seus capitães não iam perseguir nem grandes nem pequenos, mas apenas o rei de Israel. E quando os capitães do exército do rei da Síria entram na batalha, quem eles veem vestido de trajes reais? Josafá, rei de Judá. E eles então partem para cima dele. A intenção é matá-lo, destruí-lo e levar o corpo ao rei da Síria. Acabe está disfarçado em outro lugar. Ninguém o reconhece na batalha. Mas o texto diz que Josafá clamou ao Senhor. E o Senhor fez o inimigo se desviar dele. E naquele dia Josafá viveu um grande livramento. Mesmo no momento de fraqueza. Mas quando ele clamou e orou, Deus deu o livramento para a sua vida. E Josafá pôde cantar a canção do hino, do salmo que diz: o laço quebrou e nós escapamos. Quando nós oramos, Deus corta os laços e o livramento acontece. E o povo de Deus é livre. Quando nós somos disciplinados na oração, livramentos acontecem. Salmo 124, versículo 7. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Quando nós oramos, livramento acontece. Terceiro lugar, quando a igreja é disciplinada na prática da oração, a terceira coisa que Deus faz conosco é abrir portas. O Senhor abre portas, porque o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus, é um Deus que quando nós entramos na presença dele, nós estamos entrando na presença daquele que mandou uma carta para o anjo da igreja que estava em Filadélfia. Apocalipse 3:7. Ele mandou João escrever ao anjo da igreja que está em Filadélfia: escreve: isto diz aquele que é santo e que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Eu abro, ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. Nós então, quando dobramos o joelho para orar, nós estamos entrando na presença de um Deus que abre portas. Você não precisa de alguns subterfúgios que algumas pessoas se utilizam pensando que vai facilitar a vida, que as portas vão se abrir, porque o nosso Deus, ele tem a chave, ele é poderoso para abrir a porta. Por isso que Paulo, escrevendo uma de suas epístolas, diz: o Senhor me abriu uma porta grande e oportuna. O profeta Isaías, na sua profecia, Isaías 45, versículo de número 2, ele diz: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. É importante que essa profecia se refere a Ciro, e no versículo 1 o Senhor diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Deus solta os lombos de reis. Deus mexe com nações inteiras
portas e dar acesso aos seus filhos e ao seu povo. Acredite, irmãos, algo como está acontecendo no mundo agora é algo extremamente ruim, é algo extremamente nocivo, mas ainda assim Deus é poderoso para se utilizar dessa circunstância para abrir portas para o Evangelho avançar, para o Evangelho alcançar vidas e lugares que de outra forma jamais seriam alcançados. Deus sim solta o lombo dos reis e abre as portas. E tem mais, o versículo 2 ele diz assim, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos. E aí, se alguma porta quer resistir, ele diz, eu quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Quando nós oramos, Deus abre portas para o seu povo passar, ainda que não tenha nenhuma possibilidade aqui, que você não esteja vendo nenhuma saída. Lá no Evangelho, em Apocalipse capítulo 4, João diz assim, que uma voz chama dos céus. Olha o que diz o texto, Apocalipse capítulo de número 4, versículo de número 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Ainda que você não veja nenhuma porta aberta na horizontal, acredite, nosso Deus tem porta aberta para a sua vida. Nós só precisamos manter a disciplina da oração. E em quarto lugar, e eu concluo neste momento, em quarto lugar, quando nós somos disciplinados na oração, Deus derrama sobre o seu povo, sobre a sua igreja, o seu Espírito Santo. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 21, diz-nos assim o texto sagrado. Lucas capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, estando ele orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Enquanto Jesus orava, observe que ele sai do batismo e ele não sai alheio ao momento, ele não sai disperso, ele sai orando, ele está em oração. E a Bíblia diz que enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Quando nós praticamos a disciplina da oração, o Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre o povo de Deus. A ocasião é oportuna. Nós convocamos as famílias para, durante esses dias, estarem reunidas em seus lares e reunidas e unidas em oração. As famílias fazendo o seu culto no lar, orando, lendo a palavra, um membro da família sendo mensageiro, pregador, e juntos clamando a Deus por esta nação, por todas as nações, pela Igreja do Senhor no Brasil e no mundo, e pela Igreja do Senhor aqui em Lusiânia. Nós estamos nesse propósito. E acredite, irmãos, quando a igreja pratica a disciplina da oração, o céu se abre e o Espírito desce. As famílias serão fortalecidas com poder no homem interior. Os lares serão fortalecidos com a presença de Deus. Porque nós somos a igreja. Eu e você, nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ninguém para. Um vírus não tem o poder de parar. O corpo de Cristo, notícias não param ela. Homens não param ela. O corpo de Cristo, a igreja mística, ninguém pode pará-la.
Porque foi Jesus quem disse: eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja não pode se reunir no templo para adorar por um período, mas a igreja continua viva, atuante, operante, e ela continua em oração. E quando ela ora, o céu se abre, o Espírito desce. Que nós possamos nos manter assim, em oração. Lá em Atos capítulo 1, versículo de número 14, após a ascensão de Cristo, a Bíblia nos mostra o que os discípulos ficaram fazendo. Atos capítulo 1, versículo 14, diz assim o texto sagrado: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica. Resultado? Atos capítulo 2, versículo 1 diz o texto: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu o socorro da igreja, vem do céu. O refrigério da igreja vem do céu. O que a igreja precisa vem do céu. E enquanto eles estavam orando, veio do céu o som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E todos foram cheios do Espírito Santo. Quando a igreja ora, o céu se abre e o Espírito Santo é derramado. Se prepare para viver algo novo da parte de Deus. Se prepare para poder ter uma vida plena do Espírito Santo. Se prepare para ser cheio do Espírito Santo. Durante esses dias de oração, o céu vai se abrir e o Espírito Santo vai ser derramado sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Irmão, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Durante esses dias de programações, você não sabe que nós estamos evitando aglomerações. Prudência, Marcos capítulo 13, versículo 33, Jesus disse: olhai, vigiai e orai. Então nós estamos mantendo a vigilância, prudência. Nós somos orientados a ser um povo prudente. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então não teremos aglomerações. No domingo pela manhã nós teremos a transmissão da nossa aula da penúltima lição do trimestre, primeiro trimestre do ano, da EBD, e nós estamos falando sobre o tema família, dentro dos padrões da palavra de Deus, dos moldes divinos. Então no domingo nós teremos a transmissão da live com a aula da EBD, nós estaremos ministrando, e domingo, isso de 9 às 10 da manhã, a transmissão da live da EBD. E no domingo à noite, na verdade de 7 às 8, estaremos transmitindo a mensagem do culto do domingo à noite, ok? Então você é nosso convidado para poder participar conosco. Já dê o endereço para mais alguém, convide mais alguém para participar conosco, e você fique ligado, participando do trabalho, porque isto é a igreja do Senhor, ela não para. Ela pode não estar reunida no mesmo lugar, mas está ativa, está trabalhando, e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado e adorado na beleza da sua santidade. Deus abençoe a sua vida. Mando 2. Deus abençoe vocês, viu? Deus continue sustentando a vida de vocês. Deus seja louvado pela vida dos irmãos. Paz do Senhor a todos, e Deus abençoe em nome de Jesus.